Como é que vocês vão ver a seguir o Head Scout do Botafogo, que deu uma matéria exclusiva para a ESPN, e ele rasgou o verbo, cara. Falou no Botafogo foi prejudicado, falou também sobre reforço, sobre treinador. Eu separei para vocês os melhores momentos dessa entrevista. Acompanhe a matéria. Mas o Alessandro tá aqui com a gente, então. 12 milhões, acho que não tem clube aqui no Brasil, né? Não tem. Com SAF, sem SAF. Ele tá caro. Aliás, ô Alessandro, essa é até uma dúvida que eu tenho pra gente já começar a nossa conversa aqui. O Botafogo, ele tá classificado para Libertadores, mas ainda tem a chance de ir, não é isso? Para fase de grupos, dependendo do que acontecer na Copa do Brasil. Isso, nesse momento de planejamento para a próxima temporada, isso faz diferença, assim, para vocês ou não? Assim, está em pré ou fase de grupos direto? Bom dia, bem-vindo ao Fala Fonte, desculpa qualquer coisa desses dois aqui. Pô, infelizmente ainda não cheguei nesse patamar do Fabinho, mas o Fabinho é um jogador aí que a gente dispensa comentários, jogador aí excepcional, e acho que aqui no Brasil ainda não existe algum clube aí que possa arcar com esse salário, enfim, e a gente não consegue competir com esse mercado que é a Arábia, né? E com relação ao clube aqui, ao Janela, a Libertadores, enfim, a gente conseguiu concluir um objetivo e agora a gente segue aguardando Cruzeiro e Fluminense, né? Se ambos forem para a final, fatalmente a gente já classifica direto para a fase de grupos, então ainda segue um pouco da torcida por essas duas equipes para que a gente possa ir direto para a fase de grupos, que para nós isso ajuda muito no calendário de 2026. E tem um que me chamou a atenção, que foi até, o Felipe trouxe aqui no Fala Fonte essa informação, do Lucas Villalba, que é de 24 anos, que é um jogador que teve um bom destaque, um ótimo destaque, é um jogador jovem, é um jogador desse mercado sul-americano que vocês pensam muito bem. É um jogador que já dá para dizer para o torcedor que está contratado, perto, como é que está essa negociação? A gente tem desde que eu iniciei aqui no clube, a gente tem essa ideia, esse objetivo de ser muito forte, principalmente nesse potencial de atletas, né? E a nossa equipe aqui de trabalho, ela entende quais são os objetivos, principalmente do Botafogo e da Eagle de maneira geral. Então a gente busca justamente esse perfil de atleta que possa vir ao Botafogo e entregar uma performance para deixar o clube em outro nível, né? Com relação ao Lucas Villalba, a gente realmente está em negociação, ainda não se concretizou, mas é um atleta, é um alvo nosso, da Janela. Nós entendemos que pelo lado direito, ele é um extremo que atua pelo lado direito, né? É um atleta que possa entregar aquilo que a gente não teve nesse ano, que foi um pouco de profundidade, atacar espaço. Tá? A gente tinha muito isso, né, nos últimos anos, desde Júnior Santos, Luiz Henrique, vários jogadores que passaram o outro Luiz que está na Itália, então vários jogadores que passaram nessa posição, que tinham essas características, né, de velocidade, profundidade, agredir o espaço. Então foi em cima disso que a gente traçou um objetivo de trazer alguém com esse perfil, e o Villalba sim é um atleta que é o nosso alvo, é um atleta que a gente tem interesse, mas a gente está em fase de negociação ainda, tanto com o atleta, agentes e o clube. Falando desse planejamento para a próxima temporada, e o Textor, ele deu uma entrevista recente falando que uma temporada sem títulos do Botafogo é uma coisa, eu não lembro a expressão que ele usou, mas é meio que frustrante. Mas essa é a realidade do Botafogo, então, toda temporada tem que ganhar um título? Felipe, tudo bem? Bom dia. A gente, com o David, a gente tem uma relação muito próxima, tanto eu quanto o Léo. A gente diariamente conversa com ele sobre várias situações, né, do clube. O próprio John tem uma relação muito boa com ele, isso também facilita. O David é uma pessoa assim, excepcional. Ele, é claro que foi o primeiro trabalho dele como treinador, mas um fato que nos chamou a atenção até por esse motivo que a gente trouxe ele para cá é o tamanho de experiência que ele tem em vestiário, em grandes jogos, trabalhar com atleta, tem dentro, né, do seu perfil também de
trabalhar com jovens, ele gosta de trabalhar com jovens, sempre está perguntando da categoria de base. Então, eu acho que assim como o clube busca, né, esse perfil tanto de profissionais como atleta, eu acho que essa busca pelo David de ser um treinador com potencial me chama atenção, e eu acho que é tempo ao tempo, né? Isso demonstrou nessas últimas partidas o quanto o trabalho vem evoluindo. Esse ano a gente teve, até pelo calendário, até pela maneira que foi pra gente, a gente teve um ano muito difícil. Várias equipes, as equipes que não foram, né, no Mundial de Clubes, elas tiveram uma pausa no meio do ano. Nós, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, nós não tivemos essa pausa, e a gente sofreu muito com lesões, que os atletas pararam de 4 a 6 semanas, e alguns atletas até 8 semanas. Então isso também não foi um ponto facilitador para o David no seu dia a dia, né? O David sim tem contrato até 26, a gente já vem conversando desde outubro, então está no nosso planejamento, por isso a gente fez esse contrato longo com ele, para que a gente possa, né, tempo a tempo, ir junto construindo e dando continuidade aí no Botafogo Way, né? Vocês viram, né? Alessandro Brito, ele não tem papa na língua, ele solta mesmo, o que tem para falar ele diz, e não tem brincadeira não. Então vocês viram na matéria que quando ele estava falando sobre reforços, sobre saídas, deu para entender que os planos são ambiciosos de Botafogo. O Botafogo quer continuar a ser mais profissional, então tá apostando muito no David Ancelotti. Aquela questão de falar, não veio porque não tem outro treinador, ficou no passado, cara. Ficou no passado. Se o Botafogo for ao mercado hoje para trazer um treinador, eu tenho certeza que acha muito rápido. Sabe por que o Botafogo não trouxe o treinador? Porque não procurou. O Luiz Castro tá fechando com o Grêmio. Você acha que se o Botafogo não procurar, você acha que o Botafogo não tem condições de bancar o Luiz Castro? Tem, mas o Botafogo confia no trabalho do pequeno Ancelotti. E vocês viram o Alessandro Brito falar também que nessa questão aí de jovens, ele olha muito para a base, que eu acho muito legal, é um ponto muito positivo nos técnicos que olham para a base, né, para a garotada. O Botafogo tem muita qualidade na base, cara, dá para ver. O problema é que trata muito mal, mas ultimamente o Botafogo tem tratado melhor a sua molecada, a sua base. E para falar sobre os reforços, vocês viram, bom, não sei se vocês sabem, mas o Botafogo agora há pouco começou a negociar com o Júlio Romão lá do Ferencváros, não sei nem da onde. É um volante, é um 5 que tem como característica a marcação. Então, assim, o Alessandro Brito ele foi bem direto quando fala de marcações. Inclusive, o John Textor, ele veio a público e falou que já deu aval, né, para Botafogo contratar os reforços para 2026, porque a próxima temporada já começou agora no fim do ano. Então, assim, o Alessandro Brito deu a entender o Botafogo vai continuar se profissionalizando cada vez mais. O John Textor ainda continua confiando nele no Red Scout, no Scout do Botafogo. E as principais contratações pontuais do Botafogo só vão acontecer no meio da janela do ano que vem, tá certo? Esses reforços que estão chegando vai montar uma base muito melhor do que nós temos. E assim o Botafogo vai ser mais pontual na janela da próxima temporada, tá certo? Então algumas informações para vocês, que Deus te abençoe, encontro no próximo, tamo junto, é nóis.